Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Para nós do programa Cada Dia, a sua audiência é muito importante. Nós agradecemos a Deus por sua preciosa vida, por sua família. Agradecemos a Deus a presença do pastor Hernandes aqui conosco. Mais uma edição do nosso programa. Pastor, grande alegria ter o senhor aqui. É um privilégio estar aqui também, sabendo que o programa Cada Dia tem sido uma bênção para a sua vida, para a sua família. E hoje, muito particularmente, nós vamos tratar de um assunto sensível. Perfeito. Eu acho que acontece pouco, né? Quando o pastor anunciar, você vai perceber que acontece muito pouco, mas de repente você está passando por essa. E esperamos que o programa seja útil para você. Então, antes de divulgar o tema do programa de hoje, nós queremos lançar um desafio a você. Entre em contato com um familiar, com um amigo, com o seu vizinho. Convide para que ele possa assistir o programa Cada Dia. Dá tempo. Vai nas suas redes sociais, faz o convite, faz o desafio. Nós queremos partilhar a palavra de Deus com você e com os seus amigos. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais da palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com Escola Bíblica Dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje vamos tratar do seguinte tema: conflito conjugal. Pastor, acontece isso? Eu acho que eu vou botar no plural, viu? Conflitos. Ih, rapaz. Conflitos. É interessante, né? É quase inevitável. Porque casamento não é a união de 2 iguais. Casamento é a união de 2 diferentes. O Dr. John Gray, quando tratou dessa matéria, ele escreveu um livro e disse o seguinte: o homem é de Marte, a mulher é de Vênus. Um outro livro ele diz: por que os homens mentem e as mulheres choram? Uma outra obra, não dele agora, diz assim: por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Os títulos são apimentados, mas para ressaltar que o universo masculino é diferente do universo feminino. Colocar o homem e mulher nessa relação de uma só carne, obviamente, embora exista complementaridade, vai haver também tensões. E o casamento, à luz da palavra de Deus, é um grande mistério. Mistério. É preciso que os dois tenham a capacidade de olhar a vida na perspectiva do outro, renúncia e investimento, constantemente. Senão, o conflito é inevitável. Mas então vem aquela pergunta básica. É possível, na união conjugal, a existência de conflitos conjugais? É possível? É possível que, veja bem, não temos de forma nenhuma a ideia romântica de um casamento perfeito. Por quê? Porque nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita, nem vivemos uma sociedade perfeita. Em outras palavras,
nós vamos ter queixas uns dos outros. Então, a pessoa que achar, não, eu tive um problema conjugal, um conflito conjugal, discuti com a minha mulher, vou separar porque eu acho que ela não é compatível comigo. Uhum. Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. As tensões, elas são até naturais. O que você precisa fazer é não ser um gerador de tensões. O que você precisa fazer é como resolver essas tensões, em vez de aumentá-las, de agravá-las, né? Mas não pense você que, eu tenho algumas dificuldades, eu tenho algumas tensões no meu casamento, eu acho que eu sou uma exceção, eu tenho que me separar, tenho que... Não, você não é exceção da humanidade, não. Toda pessoa que é casada sabe disso. Sabe disso. Quando uma pessoa chega para mim assim, pastor, diz assim, não, eu sou casado há 50 anos, eu nunca tive qualquer tensãozinha com a minha mulher. Ou você não é homem, você é filho de Adão, você deve ser de uma classe angelical, porque se você é ser humano, tem tensão sim. Pastor Hernandes, em Gênesis, o senhor falou de Adão aqui, no capítulo 2, nós temos ali o relato de uma vivência conjugal extremamente harmoniosa. Exato. Inclusive, a finalização do capítulo 2 é assim, e os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam, dando-nos a dimensão de um ambiente de harmonia, de entendimento, de companheirismo, de excelência. E essa nudez não é só física, né? É uma nudez no sentido pleno da palavra. Perfeito. Não tinha cantos escuros na vida que o outro não... No relacionamento. Perfeito. Quando chegamos no capítulo 3, do ingresso do pecado, da chegada do pecado, então, nós percebemos o relato, constatamos o relato da primeira crise conjugal. Exato. Quando Deus chama Adão para que ele venha prestar contas do que estava acontecendo, sua atitude não foi muito honesta, não foi muito digna, porque ele não assumiu a responsabilidade, ele imediatamente culpou a mulher. Exato. Como é que o senhor... Veja bem, esse é um fato curioso, pastor, porque a psicologia, ao trabalhar essa questão, ela usa duas palavras muito interessantes. A primeira é a palavra transferência e a segunda é a palavra projeção. Perfeito. Então, isso é do ser humano, depois da queda, depois, vamos dizer, até com criança, você pega, 2 meninos estão brincando lá, aí acontece uma arte lá que não devia acontecer. Foi você? Não, foi fulano. Ou seja, é a ideia de que o outro é que é o culpado, o outro é que é responsável. Eu passei por esse problema aqui, aí voltando para o conflito conjugal. Não, mas eu tive essa atitude aqui porque você teve aquela atitude lá. Eu falei isso assim porque você falou aquilo outro. Ou seja, a dificuldade do meia-culpa. Não, eu errei, eu falhei, me perdoe, eu estou errado. Adão, cadê você? Eu falei, Senhor, eu transgredi, o Senhor me deu uma ordem e eu não obedeci. Em vez de jogar a culpa em cima da sua mulher, ele devia trazer a culpa para ele, e ele não trouxe para ele. E aí, então, gera a primeira, como o senhor disse, o primeiro conflito conjugal está aí, lá no Éden, depois da queda. E essa é uma questão seríssima, porque é muito provável que, dentre tantos telespectadores que estão acompanhando o nosso programa, haja um que está experimentando um conflito conjugal. Eu estava fazendo um aconselhamento essa semana e exatamente essa era a tônica. O conflito está lá, instalado, mas a pergunta é, ninguém quer dar o braço a torcer. Ninguém diz, não, eu errei. Sempre justificando as suas atitudes e sempre culpando o outro pela crise. Então, quando há essa crise e a pessoa não tem a humildade de, não, eu errei, eu estou errado, eu falei o que não podia falar, eu fiz o que não devia fazer, eu estou arrependido do que eu fiz, do que falei, você me perdoe. Enquanto estiver culpando o outro e se justificando, não tem solução de crise. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí.
No programa de hoje estamos tratando do tema crise conjugal. Pastor Hernandes, agora no segundo bloco, vamos identificar alguns fatores que geram, que promovem as crises. Porque eu falei no início de crise, no sentido singular. O senhor já botou no plural. Botou no plural. Então eu vou perguntar quais são os fatores. Ô, pastor, eu acho que são tantos fatores que eu acho que nós não poderíamos aqui identificá-los todos, mas cada um aí que está nos assistindo pode saber quais são os fatores que têm gerado crise no seu casamento, né? Por exemplo, acho que um dos fatores principais de crise é a comunicação. Lá em Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Via de regra, a gente tropeça na língua. Quando eu falo o que eu não devo falar, na hora errada, com a entonação de voz errada e com a motivação errada, eu acabo ferindo a pessoa que eu digo que eu amo. Então, esse é o primeiro, penso eu, fonte de tensão de conflito conjugal. O segundo deles é não ter uma vida de transparência. É a mulher não saber o que o marido faz, aonde ele vai, não sabe o quanto o marido ganha. A mulher não tem acesso à senha do telefone do marido, porque ele tem uma agenda secreta que a mulher não pode saber. Então, ou vice-versa. Não estou aqui dizendo que o homem só é errado, a mulher é virtuosa só, não. Eu estou dizendo que o casal precisa ter essa capacidade de viver uma vida aberta, porque sem vida aberta não tem transparência. Sem transparência, não tem confiança. Onde não tem confiança, tem ciúme. Onde tem ciúme, tem doença emocional. Onde tem doença emocional, tem conflito conjugal. Então, é necessário que esse casal viva de uma maneira transparente, para que haja descanso no coração. Outra fonte de conflito é dinheiro. Dinheiro. Porque, veja bem, é possível que marido e mulher tenham perspectivas diferentes da questão de dinheiro. Um é seguro, que é capaz de ter dinheiro no banco e comer um pão de sal com mortadela porque não quer pagar um almoço. E a outra pessoa com quem se casou é uma pessoa mais aberta, mais liberal, que quer usufruir, não só juntar dinheiro. Então, esse problema é grave. Consumismo. Né? De repente está comprando o que não precisa. Eu conheço casos, eu achei muito engraçado, de uma pessoa ir numa loja e comprar 5 pares de sapato, uma vezada só. Ora, comprar um sapato é bom, mas comprar 5 de uma vez? Então, de repente, a pessoa está comprando pela compulsão de comprar. E às vezes, não estou nem dizendo da pessoa que pode comprar, que compre 10, que compre 20, e nem acho que é correto, mesmo que você tenha dinheiro para comprar, você deva fazer isso. Porque se você tem sobrando, por que não ajuda então quem não tem nenhum sapato? Né? Agora, quando a pessoa ainda não pode e esgarça a vida financeira da família com o consumismo, é conflito na certa. Outra fonte de conflito é como criar os filhos, disciplinar os filhos. O pai dá uma ordem, a mãe dá uma contra-ordem. A mãe fala uma coisa, o pai fala outra. E desta maneira o casal se estressa, porque eles não estão sintonizados na maneira como lidar com os filhos. Então, são tantas fontes, né, que têm gerado. Pastor Hernandes, eu vou aproveitar ainda dentro desse aspecto das fontes para tratar de uma fonte que eu entendo que tem causado muitos conflitos, que é o silêncio. O senhor começou falando a respeito da comunicação. Vou falar de menos agora. Agora, exatamente, porque em muitos lares, em muitos relacionamentos conjugais, o silêncio domina. São monossílabos, às vezes, nas respostas. É o silêncio que decorre da indiferença, da frieza, do desprezo. Esse é um aspecto. E tem o silêncio que ele decorre, talvez, de uma falta de sensibilidade. Exemplo, não há necessidade que eu diga que amo a minha esposa, ela já sabe.
não há necessidade que eu diga o quanto ele é importante. Ele já sabe. Se eu estou aqui, ele está aí. Então, vamos administrar nos dois espectros. Veja bem, quando você diz assim para sua mulher, eu te amo, você não está dando uma informação para ela. Você está retroalimentando o seu sentimento. Até porque essa questão do amor, o Dr. Gary Chapman escreveu o livro As 5 Linguagens do Amor, e ele diz de forma muito bonita que nem toda pessoa entende amor da mesma maneira. Então, para algumas pessoas, amor é verbalizar, eu te amo. A pessoa tem que escutar isso, eu te amo, olhando nos olhos, eu te amo. Porque a linguagem dela do amor é a verbalização. Para outra pessoa, o que é amor? É ajudar, é servir. Então, a mulher está lá suando, fazendo o almoço, o cara está lá lendo jornal, na boa, e a coitada está suando lá, ele não vai lá ajudar em nada. Para ela, amor é o marido levantar do sofá e ir lá, vem cá, o que eu posso fazer? Então, deixa eu botar os pratos na mesa. Para outra pessoa, amor é ficar junto, ficar perto. Para outra pessoa, amor é abraçar, é beijar, é encostar. Para outra pessoa, é cartão de crédito. Né? O marido pão duro não está com nada, porque o marido bom é aquele marido que ama, é aquele que dá presente. Então, o marido, a esposa, precisa saber quem é a pessoa com quem eu estou casado. Qual é a sensibilidade dela, qual é a necessidade dela, o que é que preenche o coração dela. O seu papel como marido é agradar a sua mulher. O papel de você, mulher, é agradar seu marido. Quando você para de pensar em você para pensar no outro, quando você deixa o egoísmo para embarcar no altruísmo, aí você está resolvendo conflitos conjugais. Então vamos botar um outro elemento aí, que agora são os familiares, os parentes. Eita, rapaz. Quando chega aquele momento de fazer um comentário, muitas vezes não mais elogioso a respeito do sogro, da sogra, como é que funciona esse negócio meu aí? Amado, você está dando uma coisa aqui que para mim é vital. Então deixa eu dar uma palavrinha para você. Sua mulher pode criticar a família dela. Você escuta e não omita opinião, porque se você concordar com ela, você está encrencado. Você pode criticar a sua família, a sua mulher escuta. Se concordar com você, você fica com raiva dela. Então, a família do nosso cônjuge não pode ser criticada, porque você só tem uma família, ou boa ou ruim, ou com problema ou sem problema, é a sua família. Então, não se critica a família do cônjuge, não se critica a família do cônjuge. Você quer resolver conflito? Não critique a família do seu cônjuge. Não precisa nem elogiar, às vezes, não dá para elogiar, mas tem coisa para elogiar. Elogie o que pode ser elogiado e no que não tem que elogiar, bico calado. Nós vamos para um breve intervalo. Aproveite para elogiar a sua esposa, o seu esposo, e nós voltamos já. É desse jeito. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. No programa de hoje estamos tratando a respeito do tema, agora eu vou corrigir, botar no plural, conflitos conjugais. Pastor Hernandes, não existe família perfeita, as pessoas elas não são perfeitas. Quando o conflito ou os conflitos eles se instalam, o que fazer? Qual o recurso? Pois bem, a sua pergunta é muito pontual e eu queria olhar em dois aspectos. Via de regra, quando as pessoas enfrentam conflitos no casamento, a ideia da sociedade moderna
de partir para uma segunda relação, uma segunda experiência, encerrar aquele casamento, fechar as portas e partir para uma segunda alternativa. Eu escrevi um livro, pastor Jailton, quando eu estava nos Estados Unidos, Casamento, Divórcio e Novo Casamento. E nesse livro, lá no ano 2001, a estatística lá dos Estados Unidos, eu acho que no Brasil não é diferente, é que 70% das pessoas que se descasam, se divorciam e casam de novo, 10 anos depois, descobrem que o segundo casamento foi pior do que o primeiro. Ou seja, a solução de conflitos conjugais não é desistir do casamento e partir para uma segunda experiência. A solução é resolver os conflitos aqui. Aqui. É claro que tem exceção, que tem problemas às vezes que não tem como resolver, porque a própria pessoa que às vezes cometeu um erro, um delito, um pecado de infidelidade ou de violência ou de abandono, não quer se corrigir. Não deixa alternativa para o cônjuge a solução do problema. Mas onde há arrependimento, onde há confissão, onde há disposição de mudança, existe a possibilidade do perdão e do recomeço. Soluciona-se conflitos perdoando. E perdão não é fácil, né, pastor? Mas perdão é possível. Então, vamos falar aqui. Perdoar é esquecer? É uma boa pergunta de novo, porque esse é um tema que é muito debatido no meio cristão, porque a Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. E eu já estou assim, não digo cansado, mas com muita frequência eu escuto alguém me fazendo a seguinte abordagem. Bom, se Deus perdoa e esquece, e eu preciso perdoar como Deus me perdoou, eu estou encrencado, porque eu não esqueço. Alguém me diz, pastor, perdoar até que eu perdoo, mas esquecer eu não esqueço não. Então deixa eu dar uma resposta agora para você. Se você diz assim, eu perdoo, mas não esqueço, eu quero lhe dar os parabéns. Isso significa uma coisa maravilhosa. E significa que você não tem amnésia. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, Deus não está dizendo que Deus tem amnésia. A Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Significa que Deus nunca mais lança no seu rosto o pecado que Ele perdoou você. Então, perdoar e esquecer não é ter amnésia, que Ele apagou da sua memória e você nunca mais é que tem pasta na sua cabeça. Não, não é isso não. Significa que o que você perdoou, você não cobra mais aquela dívida. Você não fica jogando no rosto da pessoa. Porque tem gente, não, está perdoado, está perdoado. É o primeiro probleminha que surge, joga no rosto da pessoa de novo. Joga de novo, joga de novo. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Então o perdão recomeça, o perdão dá uma nova chance. E sabe, pastor, casamento é um recomeço constante. Constante. E eu sempre digo o seguinte, às vezes, tem dia que você parece que chupou limão o dia inteiro. Tem dia que você está brigando com a sua sombra. Tem dia que você não suporta nem você mesmo. Tem dia que você fala uma coisa que você não devia falar, mas naquilo não é você. Então, daqui a pouco você está bem de novo. Está alegrinho de novo. E aí, zera a conta. Eu tenho um amigo que no dia que casou, ele assumiu um compromisso com a sua esposa. Nós nunca vamos para a cama magoados um com o outro. Nunca. Só que a vida não é assim. A vida é ao vivo e em cores, não é verdade? Com certeza. Então, tinha dia que eles chegavam magoados. Aí um ajoelhava do lado de cada cama, outro ajoelhava do lado de lá, entrava aquele negócio que o senhor falou, silêncio. Não brotava uma palavra. Magoados. Aí, de repente, silêncio. Uma lágrima começava a rolar aqui, outra lágrima começava a rolar do outro lado. Aí, de repente, eles começavam a pedir perdão para o outro. E aí, de repente, eles oravam. E aí, de repente, eles recomeçavam e iam dormir em paz. Tem muito casal hoje que fica acumulando fuligem na alma. A Bíblia diz assim, que você não deve deixar o sol se pôr sobre a sua ira.
Nem você deve dar lugar ao diabo. Quando você vai dormir magoado com a sua mulher ou com o seu marido, tem pedra no colchão, o seu travesseiro fica de pedra. E você não dorme, você rola para lá, rola para cá, a noite não passa, e você acorda mais amarrotado ainda. Resolva zerar a conta todo dia. Agora, tem gente que também fica reincidindo no erro, né? Uhum. Erra, confessa, volta a errar, confessa, volta a errar. Não é arrependimento e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Dá uma mudada na sua vida aí, dá uma repaginada no seu coração. Essa questão da reincidência, de ser contumaz, é algo realmente muito perigoso, como o senhor já colocou. Mas eu queria fazer uma abordagem diferenciada, no sentido daquele que foi ofendido se coloca num patamar tão alto, tão sublime, de tão grande excelência, que ele beira a perfeição quando ele olha para o seu cônjuge. Então ele olha para o cônjuge e diz, bom, você é muito falho e eu sou perfeito. Agora, o problema não é ele olhar para o cônjuge, a questão é ele olhar para Deus. E aí, como é que fica? Então, veja bem, qualquer pessoa que olhar para o outro que errou com arrogância, com soberba, com altivez, com tamanco alto, de cima do pedestal, está demonstrando uma coisa. Ele não perdoou e ele nem é capaz de amar. Porque não é possível você conhecer o seu próprio coração e ser soberbo. Porque, como você disse, não é a questão de como eu estou em relação ao outro, é como é que eu, pessoalmente, estou em relação a Deus. Quanto mais perto de Deus nós chegamos, mais nós sabemos quão pecadores nós somos. E na medida que eu reconheço que eu sou pecador e Deus teve misericórdia de mim, então eu tenho misericórdia daquele que errou. Não é para perdoar e depois dar um de santarrão e ficar arrotando a sua santidade. Não, você é um miserável, você errou, eu sou uma pessoa maravilhosa. Não, isso é gerador de conflito. Isso não resolve conflito. Conflito é humildade, é amor, é perdão, é agir com o outro como Deus agiu conosco. Nós queremos convidar você para o nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Deus o abençoe. Bom final de semana. Grande abraço e que os conflitos sejam resolvidos aos pés do Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Cada dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram